Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pela internet. É um privilégio para mim, porque parece que foi ontem que eu estava aqui falando de novo na véspera do Natal. E hoje já rapidinho chegou de novo e eu estou tendo novamente essa oportunidade de falar na véspera de Natal, quando os nossos sentimentos estão mais aflorados, a nossa sensibilidade, e nós sentimos isso no ar, não é? Muda completamente o clima na nossa cidade, na nossa casa, porque mesmo que sejam por poucos dias, mas nós concentramos mais no pensamento em torno da figura do Mestre, do seu nascimento, o que ele representa para nós. Não é tão simples falar de alguém que foi o maior, que é o maior, não é? Que reformulou uma civilização toda a partir do seu nascimento. Então, é uma época de perdão, época de amor, época de nós reconstruirmos algumas pontes que nós muitas vezes deixamos uma tábua quebrada, e nós temos agora a oportunidade de recomeçar, de perdoar e amar. O tema de hoje, nós nos baseamos em Emmanuel, que já é nosso conhecido, né? Jesus no Lar, através do espírito de Néio Lúcio. Chico Xavier psicografava muito ele. Temos também o jornal Fraternista de Minas Gerais e o livro Momento Espírita. E o objetivo de hoje, deste nosso pequeno trabalho, é nós falarmos exatamente da importância do nascimento de Jesus para a humanidade. O que ele representou, o que ele é até hoje. E a repercussão e os reflexos que a sua doutrina estabeleceu sobre o mundo. E vamos em Emmanuel para avaliar e compreender essa importância para a humanidade. Emmanuel diz algo muito simples e importante para nós. Ele diz o seguinte, que não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. E realmente, né? Ele fez a coisa tão simples, que é difícil para nós, muitas vezes, seguir o que ele nos ensinou. Emmanuel continua, diz assim, dirige-se a palavra dele à vida comum. Ele fala para a nossa vida de um modo geral. Aos campos mais simples do sentimento, a luta vulgar e as experiências de cada dia. A figura de Jesus, Emmanuel continua, não encontra equivalente em nenhuma outra. Qualquer que seja a personalidade humana que se pretenda estudar, ela apresenta nuances de luz e sombra. Todos os precursores do Mestre, os que vieram depois, sempre apresentam essa nuance de luz e sombra. Em algum aspecto de sua vida, titubeou e cometeu deslizes. Com Jesus, isso não se verifica. Ele é o modelo dado por Deus a todos os homens. Ao surgir no cenário terreno, já havia atingido o ápice de seu estado evolutivo, que vem de bilhões de anos. Portanto, nós já estudamos isto aqui algumas outras vezes, não é? Jesus, apenas uma vez, ele encarnou no planeta Terra. A sua evolução é muito antiga, contada mesmo em bilhões de anos. Embora essencialmente humano, não portava nenhuma das mazelas comuns
aos homens. Então, um espírito altamente evoluído. Justamente por isso causou tanto impacto. Para alcançar a matéria na sua expressão mais rude, ele submeteu-se a um processo de abaixamento vibratório perispiritual que durou aproximadamente 1000 anos, de modo a ajustar-se ao metabolismo biológico de um corpo carnal. Esse é um dos maiores feitos do mestre. Imagine uma primeira figura que nós temos aí. Deixa eu ver se não vou complicar muita coisa aqui. Não, compliquei, espera aí. Deixa eu ver aqui, voltou, não é aqui. Bom, deixa para lá porque tá aqui. Eu acho que está aqui. Vamos para cá mesmo. Neste primeiro quadro que nós temos aqui, o espírito. Então, o espírito do mestre, só luz. Imaginem o trabalho que o mestre teve para fazer com que o perispírito dele se adensasse de novo para chegar ao planeta Terra. Para ele fazer esse trabalho de abaixamento perispiritual, foi que levou 1000 anos da nossa contagem de tempo. Então aqui está um dos maiores feitos do mestre, porque ele não precisava mais, mas por amor, por querer redimir o planeta, ele se submete a esse processo de abaixamento perispiritual e se torna um ser humano. É por isso que nas escrituras nós lemos que ele chegava a suar sangue, segundo a gente lê. Por quê? Há inclusive discussões enormes que não vai ao caso, e achando que o corpo de Jesus era todo fluídico, mas na verdade não é. Ele era de matéria igual à nossa, mas de uma sensibilidade muito grande. Então, por vezes, devido a este grau de evolução dele, era muito difícil o espírito dele se manter naquele corpo. Então ele tinha essas reações que hoje poderia ser muito mais estudada do que na época que não se sabia nada a respeito. E para comparar o que ele fez, é como se um sol tivesse de diminuir seu tamanho para caber num vaso de barro. Essa é a imagem que nós temos que fazer. Pegar um sol, o nosso sol, diminuí-lo de tal maneira que nós pudéssemos colocá-lo dentro de um vaso de barro. Esse foi o trabalho que o mestre teve para fazer esse rebaixamento vibratorial. Portanto, o advento de Jesus e de sua doutrina inaugurou uma nova fase nas relações humanas. Sua mensagem sublimar não exige, para ser interiorizada e vivida, que sejamos santos ou heróis. Ele não pede isso de ninguém. Que façamos o impossível também, ou o que esteja acima de nossas forças. É muito importante isso. Nós não precisamos ser santos, não precisamos ser heróis. Nós somos seres humanos em evolução, trabalhando para subirmos nessa escala. Então, muitas vezes, nós nos pegamos nos questionando, nos criticando, mas nós não precisamos disso. Porque ele deixou algo tão simples, tão sublime, que nós somos algo privilegiados por ter a doutrina do mestre. Ao contrário, Jesus convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. É isso que ele nos pede. E nós ouvimos aí a poesia do Roberto Carlos, né? Muito bem escrita. É isso que ele quer que a gente faça. Colocar o santuário do Mestre nos nossos corações.
Ele nos ensina o que é essencial para que possamos ser felizes e consigamos progredir sem cessar, como fala Kardec. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Simples assim. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amar ao próximo como a si mesmo instalou no seio das coletividades os princípios fundamentais da fraternidade, da caridade e da misericórdia. Princípios estes até então desconhecidos. Se nós formos buscar na história, nós vamos ver que não existia isso antes do advento do Mestre. Não é? Apesar de ainda hoje, nós em 2000 anos e pouco, ainda estamos vendo guerras, destruições, né? As cobranças do dente por olho, dente por dente. Mas ele trouxe esta boa nova, né? Da fraternidade, da caridade, da misericórdia. Princípios estes, portanto, desconhecidos e que de tão sólidos são a fonte original de modernos e contemporâneos princípios e institutos jurídicos, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Consta lá os princípios do Mestre. A Declaração Universal dos Direitos do Homem também e do Cidadão, que foi promulgada em 1789. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente vê ainda esses direitos serem tripudiados. Não é? Vemos pessoas que fazem parte desta organização e se juntarem com bandidos. Vemos a terra onde Jesus andou, onde Paulo andou, arrasada. Vemos crianças, choca a gente aquelas imagens que nós vemos daquelas pessoas, hoje sendo transportadas num frio terrível, sem comida, sem um agasalho, e a gente olha o rostinho daquelas crianças sem entenderem nada. Emociona demais, porque ali ele plantou, ali ele andou naquela terra, e ninguém escuta o seu chamado. O Evangelho do Cristo, portanto, é o retrato fiel de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito. A forma de identificação dos verdadeiros ensinamentos de Jesus alicerça-se nos reais sentidos do que seja o amor, a justiça e a bondade. Mais 3 itens: amor, justiça e bondade. Quando ele fala de amor, o que ele nos passa? Ele nos passa que nós temos que ter um amor incondicional, pleno, um amor completo, absoluto, que não impõe condições ou limites. Nós estamos muito acostumados a isto, né? Eu amo, mas eu imponho condições, eu imponho limite. Você tem que fazer desse jeito, deste jeito ou daquele. Um amor que não espera nada em troca. Ainda estamos caminhando para isso. Nós sempre queremos, nós damos, mas nós queremos de volta. Amor que vai onde a necessidade está, onde o vazio está, sem escolher aquilo que agrada a si, mas onde é útil o seu coração. Nós temos trabalhado para fazer isto, não é? Mas existem pessoas muito mais abnegadas. E a gente vê aqueles voluntários lá na guerra, né, se sacrificando sem querer nada. Eles, inclusive, rejeitaram recentemente uma doação de vacinas num laboratório americano, porque eles não queriam daquela maneira. Então, são pessoas que já estão chegando num patamar de evolução muito grande, seguindo exatamente este ensinamento.
Portanto, esse amor que não escolhe o que agrada a si, mas onde é útil o seu coração, onde é útil o meu coração, onde eu posso fazer alguma coisa, onde eu posso ajudar. É essa a questão, é essa a pergunta. Quando ele fala de justiça, ele fala daquilo que é correto, como o respeito à igualdade de todos. Estamos caminhando devagar para isso, mas estamos avançando. Quando nós superarmos todas as barreiras, nós estaremos fazendo a justiça que o Mestre nos ensinou. E a bondade? Quando ele fala de bondade, ele quer que cada pessoa desempenhe suas tarefas com amor. Muitas vezes nós esquecemos disto. Estamos fazendo as coisas mal-humorados, com raiva. E nós temos que pensar muito nisso. Se nós estamos no nosso trabalho, vamos fazer com bondade, com amor, na nossa casa. Vamos olhar para dentro de nós e como é que eu estou fazendo isso? Esta bondade que tem que desfrutar o convívio harmonioso com as pessoas, particularmente junto aos membros da própria família, superando mágoas e rancores, como eu disse no início do nosso trabalho. Nós temos que superar mágoas e rancores. Quantas pontes nós destruímos? E temos que buscar isso de volta. Deixar o nosso orgulho de lado e ligar e perguntar para aquela outra pessoa lá, como é que você vai, como é que você está? Eu não tenho mágoa de você. Ou me perdoa. Isso é muito importante nós fazermos, porque o bem é para nós vamos nos sentir melhor. Rancores enterrados que muitas vezes vêm à tona, renovando laços que às vezes estavam esgarçados. Quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, como é o título do nosso trabalho. Ele é o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas, acima de tudo, ele é o renovador da vida de cada um. Ele é o renovador da vida de cada um, quando nós entendemos a sua mensagem. Quando essa boa nova penetra no lar. O que é essa boa nova penetrando no lar? É quando nós passamos a fazer o Evangelho na nossa casa. Mesmo que a turma toda não queira, mas uma pessoa lá pode ler, pode ficar lendo um pouquinho, e aquilo vai plantando no plano espiritual, vai trazendo uma ajuda para que mais tarde todos possam estar ao redor de uma mesa, numa sala, lendo um pouco do Evangelho. Não precisa ser muito tempo, não precisa ninguém ser dono da palavra, fazer oratórias nem nada. Mas passar essa boa nova, porque nós estamos necessitando muito disto, muito. As nossas crianças precisam de mais, nós precisamos, porque muitas vezes nós estamos relegando isto a um segundo plano. Estamos correndo e não paramos para dar uma olhada neste lado, não é? Então, quando nós passamos a fazer o Evangelho no lar, Jesus corrige as nossas maneiras. Ele vai automaticamente mudando a nossa maneira de ser. Ele controla as nossas paixões e ele inspira as nossas palavras. Nós passamos a ser melhores. Ele habilita o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos. Então nós vamos traduzindo aquilo que nós vamos lendo no Evangelho, através de ações vivas com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra, cravando no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos. Através de ações vivas,
que significa através de ações vivas? É que nós possamos vivenciar realmente, não só deixar nas letras, deixar naquilo que nós lemos, mas repensar as nossas atitudes, repensar a nossa maneira de ser. Essa é a mensagem do Mestre, para que a gente vivencie os seus ensinamentos. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunicação direta do céu com a terra. E o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. E agora eu convido a todos, porque, como eu disse, falar do Mestre é difícil, mas é simples também. Porque por mais que nós falemos, sempre vai faltar alguma coisa. Então eu gostaria que nós possamos refletir sobre a personalidade, sobre a pessoa de Jesus. Jesus, como ser perfeito, não se deixou contaminar por desejos e preconceitos humanos. Que nós possamos refletir sobre cada uma dessas frases. Transcendeu a todos os vícios, embora cheio de compaixão pelos pobres viciados. Sua celestial sabedoria confundiu os mais doutos da época. Sempre pacífico, nem por isso deixou de combater a hipocrisia. Sem desrespeitar as consciências alheias, tratou de demonstrar em que realmente consistia a essência das leis divinas. Valorizou as mulheres em uma época em que nenhum direito lhes era reconhecido. Tratou de leprosos quando todos fugiam deles. Amparou e encaminhou prostitutas, as quais eram objeto de intenso desprezo. Conviveu com pessoas de má vida sem se importar com as críticas. Abriu os braços às crianças, encantado com sua fragilidade e com a pureza que simboliza. Gastou tempo com seres ignorantes e rudes, sempre pacífico e benfazejo. Ele viveu no mundo sem ser do mundo. Amparou, cuidou e esclareceu a toda a gente, sem jamais ser manchado pela impureza que o rodeava. Qualquer que seja o ângulo pelo qual se observa, a grandeza de Jesus impressiona. Não se deixou tocar pelos preconceitos próprios da época. Amou sem esperar ser amado. Ensinou e viveu a compaixão em um período de sentimentos rudes e hábitos cruéis. Movimentou recursos magnéticos e de cura até hoje desconhecidos. Lançou a ideia da vida futura como uma esperança para todos os homens. Substituiu o conceito de um Deus vingativo e cruel pelo de um Pai amoroso. Trata-se de uma figura incomparável, superior a qualquer outra. E é dele o convite que ressoa através dos séculos. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
que possamos atender ao chamado do Mestre, romper com o passado de equívocos, marchar para a luz, seguindo os ensinamentos e exemplos do Filho de Deus, no dia a dia e nas pequenas atitudes. Eu desejo a todos um feliz e abençoado Natal e que no próximo ano nós possamos realizar todos os nossos sonhos. Muito obrigado, que a paz do Mestre esteja em nossos corações.